Chega mais que hoje vai rolar uma treta de família aqui. E sabe do pior? O motivo da briga foi bobo, mas tão bobo. Sabe como é, né? Às vezes uma coisinha pequena vai se transformando numa maior, vai crescendo, até que explode. E nesse caso aqui, quando explodiu, espalhou para a família inteira. E aí foi confusão generalizada. Tem uma história de imigrante para contar? Então fala com a gente. Funciona assim. Você me manda um resumo, a gente marca um bate-papo para eu pegar os detalhes e você escolhe se quer contar anônima ou não. Se for anônima, a gente omite seu nome, os lugares aonde aconteceu. E agora, se não for anônima, a gente coloca a tua foto lá no Instagram, porque a galera é curiosa, viu? Ah, uma coisa aqui antes de começar a história de hoje. Tem vários comentários no YouTube falando que eu invento histórias. Gente, quando eu li o comentário a primeira vez, eu fiquei pé da vida. Depois eu falei assim, eu acho que isso daí é até um elogio. Porque uma pessoa que teria uma capacidade de inventar tantas histórias, com tantos detalhes, iguais a gente conta aqui, é uma pessoa extremamente criativa. Então, ó, coraçãozinho para quem falar isso, porque agora eu tô me achando. A pessoa criativa, aquela que inventa tudo. Ai, quem me dera. Mas é isso. Infelizmente, essas histórias não são invenção da minha cabeça. Eu até gostaria que algumas fossem, viu? Mas elas são reais. O que eu faço aqui é escutar as histórias das pessoas e recontar com a minha interpretação. Simples assim. E agora, segura, que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Márcia. Gente, essa história daria para ir naqueles programas de perrengue de família que passava no SBT à tarde, ou sei lá se passa ainda, Bandeirantes, sei lá, que o povo vai para se reconciliar e acaba tretando mais ainda. Pois é, daria para estar num desses programas aí porque o assunto é polêmico. Bom, a história se passa em 2023. A Márcia mora nos Estados Unidos com o marido e as filhas já tem alguns anos. A Márcia tem uma cunhada e essa cunhada sempre ia para casa dela para passear. Essa cunhada, gente, é irmã do marido da Márcia. Deu para entender? Não é da família da Márcia, não. Então, assim, nas férias, vez ou outra, ela ia para os Estados Unidos junto com o marido para passar uns dias na casa da Márcia e estava tudo certo, a cunhada. Só que, no ano passado, em junho de 2023, essa mulher resolveu se mudar para os Estados Unidos. Foi assim, meu cunhado é policial e ele se aposentou. E a minha cunhada trabalhava de CLT. Tinha um contrato temporário que não foi renovado. Aí, como os dois estavam sem serviço, eles resolveram vir tentar a vida aqui na América, ver como que era morar nos Estados Unidos. O combinado era o casal ficar 6 meses, que era o tempo do visto de turista, e depois resolver o que eles iam fazer da vida. O marido da Márcia ofereceu para eles ficarem na casa dele até eles encontrarem um lugar para ficar. A Márcia nem gostou muito disso, porque ela tinha acabado de perder o pai no Brasil, a mãe dela estava lá sofrendo e os planos da Márcia era levar a mãe para ficar um tempo com ela. Mas daí, com a viagem da cunhada, a Márcia deixou os planos de levar a mãe para os Estados Unidos. Não ia caber todo mundo na casa. A Márcia morava num apartamento de 2 quartos e 2 banheiros. Quer dizer, é um tamanho bom para ela com os 2 filhos, mas não para receber muita gente de fora, né? Sem contar que tira muita liberdade. Aí, como os cunhados estavam precisando, a Márcia falou que estava tudo bem. Pois bem, eu vou dar um nome aqui para esses cunhados. Vamos colocar Sônia e Abrão. O marido da Márcia pode chamar Cosme. Então é isso, a Márcia e o Cosme já moram nos Estados Unidos faz muitos anos e a Sônia e o Abrão acabaram de chegar. A história toda se passa com essas 4 pessoas. Marcam os nomes aí. Quando a Sônia e o Abrão chegaram nos Estados Unidos, foi uma festa. Os dois já de cara arrumaram o serviço, a Márcia conseguiu cliente de faxina para a Sônia. Quero dizer, a Márcia correu atrás. Ela pediu indicação para os clientes dela, se eles tinham amigos, família, conhecidos que estavam precisando de faxina, e quem apareceu, ela passou para a Sônia fazer. Já o Abrão foi trabalhar com o Cosme. O Cosme era supervisor de obra, ele trabalhava com construção civil, ele coordenava os trabalhadores e o Abrão conseguiu um serviço lá na obra de pintor. Ele era subordinado ao Cosme, certo? O Cosme era chefe dele.
Aí, gente, o combinado era, os cunhados iam resolver se iam ou não continuar nos Estados Unidos e, enquanto isso, iam ficar ali na casa da Márcia. Não tinha muito, assim, na verdade, um combinado de dividir despesa, conta de luz, água, compra de mercado, não teve essa coisa, assim, previamente conversada. Eles chegaram e ficaram. Lá na Márcia, os parentes até deram uma ajuda aqui e outra ali, mas a ajuda não paga as contas, né? Tipo, $600, não dá para pagar nem compra de mercado se bobear. Mas esse nem foi um problema para Márcia, porque ela sabia que eles estavam começando e tal, e na cabeça da Márcia não custava nada ela dar uma ajuda ali para os parentes. Bom, isso foi julho de 2023 e eles começaram a programar uma viagem em família. Ia todo mundo para Nova York. A Márcia já tinha ido várias vezes para lá, amava a cidade, e claro, queria ir de novo, para levar os cunhados para conhecer. A Márcia mora na Flórida, eles compraram as passagens para fim de setembro. Só que rolou um desentendimento nesse meio tempo. Na primeira semana de setembro, rolou um estresse na família. Foi um desentendimento no trabalho entre o Cosme e o Abrão. Só que para quem mora junto, briga profissional vira briga pessoal também. O Abrão estava fazendo um serviço errado lá de pintura e o Cosme foi corrigir. Falou ali que o jeito que ele estava fazendo era errado, que tinha que ser de outro jeito e tal. Mas o Abrão não gostou, bateu o pé que estava fazendo certo. Isso porque o Cosme que tinha experiência, ele que era o chefe. E ele ainda chamou meu marido de folgado. Falaram lá pra ele que tinha que fazer de um jeito, mas tinha que obedecer meu marido, né? Meu marido que era o chefe. Eu acho que essa coisa aí do Abrão ser policial, ele não queria muito que mandassem nele. Por causa desse desentendimento, eles pararam de se falar. O Cosme e o Abrão ficaram sem se comunicar. A Márcia até falou de cancelar a viagem para Nova York por causa disso. Já os cunhados dela, a Sônia e o Abrão, começaram a falar de ir embora para o Brasil. Como que viaja todo mundo com esse climão? Como é que vai passar as férias, se não estão nem se falando? Eu não sei nem como eles moravam na mesma casa, trabalhavam sem se falar, que situação complicada. Mas o que acontece foi, eles ficaram 3 dias aí nesse climão, cunhado, Cosme e o cunhado, sem falar uma palavra um para o outro. Mas depois desse tempo, passou, fizeram as pazes e tudo certo. Chegou, continuaram com a ideia da viagem, chegou o dia da viagem. Mas essa viagem vai dar ruim. A Márcia arrumou uma pessoa para cuidar das crianças enquanto ela viajava e partiram Nova York. Nova York é a cidade preferida dela, então dá pra gente imaginar o tanto que ela estava empolgada, né? Bom, primeiro dia de viagem, Times Square. Foi tudo lindo, passearam lá, aquele monte de luzes e deu tudo certo. Segundo dia, caiu o maior toró na cidade. Não foi chuvinha não, foi chuvão mesmo. O plano era bater perna pela rua, mas daí com a chuva não tinham o que fazer. A Márcia deu a ideia de ir em museus que eram fechados e depois ir comer no restaurante. Mas a cunhada não quis. Ela queria bater perna mesmo assim, mesmo com chuva. Como era setembro, a Márcia disse que não estava frio, mas estava chovendo muito e ventando muito também. Gente, como é que anda na rua desse jeito? Sem contar nas ruas alagadas. Só se quiser ficar ensopada. Márcia foi contra a vontade, mas foi. Na real, ela foi fazendo tudo que a cunhada falava que era pra fazer para ela não dar treta, ela não queria confusão. Ela já conhecia a cidade mesmo, então não custava nada ela fazer os gostos da cunhada, como andar na rua com chuva, vento, vestindo capa de chuva e guarda-chuva. Bom, nessa caminhada deles, eles acharam um restaurante todo chique. Até carne de bison tinha lá. Eles viram o menu que fica na porta dos restaurantes e decidiram ali, em comum acordo, que o lugar estava legal. Quem ouve a gente ou assiste a gente do Brasil, eu vou explicar aqui. Em todos os restaurantes, não sei se em todos, mas na maioria dos restaurantes, tem uma carta, o menu fica na porta com todos os pratos que estão disponíveis para aquele dia e também com os preços. Então, antes de entrar, a gente já sabe mais ou menos quanto que a conta vai dar. A gente tem a noção do valor do prato. Aliás, a gente sabe o valor do prato, só não sabe o tamanho que é o prato. Mas o preço a gente sabe. A Márcia até avisou lá que era um restaurante caro. E se era caro para a Márcia, que já tinha anos nos Estados Unidos,
Era mais caro ainda para quem tinha acabado de chegar. Mas enfim, eles concordaram com esse restaurante e entraram. Estava todo mundo molhado e o clima entre eles não estava dos melhores. Ela acha que é porque os planos da viagem tinham dado errado, por causa da chuva e tal. Mas beleza, eles comeram e o BO começou na hora de pagar a conta. Olha o constrangimento que vai rolar aqui. A conta deu $200. Eles resolveram dividir por 4. $50 para cada um, certo? Ok, aí tinha o tip. O tip é a gorjeta. E gorjeta nos Estados Unidos funciona assim. O salário de um garçom é super baixo. Ele ganha mesmo é com as gorjetas. É cultural, é uma coisa que a maioria das pessoas dá. Às vezes, o próprio restaurante indica quanto que você tem que pagar. O valor depende de estado para estado. Em Nova York, era 20%. Então, se o valor da conta do restaurante foi $200, o tip seria de 40. Na lógica, então, ficaria $20 para cada um, para cada casal. Aí dá 100 da comida, 20 de tip, 120. Mas essa conta não fechou. Porque o cunhado, o Abrão, falou que não ia pagar. E começou ali a meter pau nessa coisa de ter que pagar tip. Vá, que pariu, a comida já é cara e ainda tem que pagar uma p*** dessa. Se eles querem ganhar mais, vão pedir pro patrão, não pro cliente. Eu vou dar 5 e tá muito bom. $20, que absurdo isso, hein? Só que o Cosme não concordou e falou pro Abrão que tinha que dar o tip sim. Rolou um barraco ali, porque os dois começaram a discutir. Não foi gritaria não, mas as pessoas olhavam porque, por mais que fosse em português, dá para entender a intenção, o tom de voz mais exaltado e tal. O Abrão não concordou com o tip de 20, pegou $5 e jogou junto com 100 em cima da mesa, juntou a Sônia e os dois saíram do restaurante. Eles deixaram a Márcia e o Cosme para trás. Eita. O Cosme tirou o dinheiro do bolso dele e pagou o tip total. Quero dizer, além dos $20 que ele tinha que dar, ele deu mais os 15 do cunhado. Deu $35 de tip no total e deixou lá, de gorjeta. Salgado. Bom, depois desse constrangimento, a Márcia e o Cosme resolveram continuar o passeio sozinhos. Só os dois. A chuva tinha dado uma acalmada e eles foram até o Chelsea e ficaram no pub irlandês bebendo uma cerveja lá até que a cunhada liga. A Sônia falou assim: Vem aqui pra Times Square, vamos conversar. Beleza. Eles pagaram lá a conta no pub, deram o tip e voltaram para Times Square. Era longe, tá? O pub irlandês da Times Square. Não era pertinho, não. Eles pegaram um metrô lá, trem, não sei do que eles voltaram, mas foram lá encontrar com a cunhada na Times Square. Quando eles chegaram lá, a cunhada falou assim: A gente não pode ficar assim, vamos resolver e pronto. Resolveram. Deu tudo certo, conversa, né? Na conversa tudo se resolve. E depois eles foram fazer o quê? Os 4? Comer, de novo, isso já estava tarde. Os 4 juntos foram para uma pizzaria. Era uma pizzaria grande e estava lotada. Pensa num lugar cheio, pois foi desse jeito que a Márcia me disse. Estava transbordando de gente. Assim que eles sentaram na mesa, veio o garçom e perguntou: a conta vai ser junta ou separada? A Márcia já respondeu: Separada. O Cosme brincou. Ele falou assim: Vocês vão dar tip dessa vez, né? Pra quê? O comentário foi o estopim para começar uma guerra. Ou melhor, outra guerra. O Cosme falou brincando, mas era sério. Ele queria saber se eles iam pagar o tip, porque para ele tinha que pagar. Era obrigatório ou bom senso, não sei, só sei que tinha que pagar. Gente, aí a cena se repetiu. Barraco de novo. O cunhado levantou da mesa e começou a gritar com o Cosme até mandar ele pra... Bom, vocês já sabem. O Cosme levantou e ameaçou meter um murro na cara do cunhado. Antes que desse polícia no lugar, Abrão e Sônia saíram da pizzaria. Desta vez, nem comer eles comeram. Uma observação aqui. Eu nunca, na minha vida, fui num restaurante... Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Fui num restaurante que o garçom chega e me pergunta se a conta é para dividir antes de eu sentar. Eu achei isso daí, meio deselegante. Nunca vi isso, mas pelo jeito foi um sinal, se eles tivessem comido mesmo.
Aí eu acho que o bicho ia pegar. O bicho não pegou, mas a situação não ficou bonita, não. O Cosme ligou para a irmã, para Sônia, e falou para ela procurar outra casa lá na Flórida para ela morar. Olha aonde a treta vai parar. O Cosme ficou tão puto da vida que não queria os dois nem dentro da casa dele mais. Tem um detalhe aqui. Os dois casais estavam hospedados em Nova York no mesmo hotel, no mesmo quarto. Aí, para não se encontrarem, a Márcia e o Cosme ficaram na rua esperando os cunhados dormirem. E para piorar, o voo deles era no dia seguinte e as poltronas eram uma ao lado da outra. Esse voo foi uma eternidade. Pior que me deu vontade de ir no banheiro, eu tive que pedir licença pra Sônia pra passar. Nem olhei pra cara dela, nem pra ir, nem pra voltar no banheiro. Fui até ali inclinando pro lado pra não ter risco de encostar na mulher. Bom, chegando em casa, a Márcia deixou a porta aberta para eles entrarem, mas nem a Sônia nem o Abrão apareceram para dormir. Isso lá na Flórida já, né? Eles foram lá no dia seguinte para buscar as coisas deles. Nesse mesmo dia, o Abrão colocou no WhatsApp da empresa, um grupo que tinha da empresa lá da obra, uma mensagem agradecendo todo mundo e disse que estava indo embora para o Brasil. O Cosme ficou chateado porque achou que ele foi ingrato, que ele podia ter mandado uma mensagem privada para ele primeiro, né, para o Cosme primeiro, agradecendo pela oportunidade de ter dado um trabalho para ele, por ter dado hospedagem, comida, né, tudo mais. Mas não teve esse obrigado aí não. E para complicar, quando a cunhada estava saindo da casa com as coisas dela, essa mulher, a Sônia, começou a falar para a Márcia que ela era muito ingênua, que ela não sabia cuidar dos filhos, que era muito permissiva, que deixava as crianças fazerem o que elas queriam. Isso porque um dos filhos da Márcia tem autismo. Pois é, saiu da casa que morou de favor, falando esse monte de coisa aí. As crianças estavam lá e escutaram tudo. Só que o que aconteceu? Em vez deles irem embora para o Brasil, como eles tinham falado que iam fazer, eles foram pedir pouso na casa de um amigo do Cosme e da Márcia. E ainda falaram mal deles. Para piorar, teve uma situação aqui. Quando o Abrão ainda estava no Brasil, ele comprou uma passagem do Brasil para os Estados Unidos para a mãe da Márcia. A Márcia achou mais vantagem comprar pelo Brasil porque podia parcelar, mas como ela não tinha cartão de crédito de lá, ela pediu para o cunhado fazer uma compra. É uma coisa muito comum, eu acredito. Quando a gente está nos Estados Unidos ou fora do Brasil, pedir para alguém da família fazer um favor desse jeito, já que tem um cartão de crédito. Só que aí, nessa altura do campeonato, depois desse monte de confusão, depois que ele saiu da casa da Márcia, o Abrão pediu para ela pagar essa dívida, esse parcelamento do cartão de crédito, tudo à vista. E ameaçou a Márcia que se ela não pagasse, ele ia cancelar a passagem da mãe dela. Treta, hein? Vocês lembram que eu falei lá no início da história que o pai da Márcia tinha morrido e que a mãe estava mal e que a vontade dela era dar uma assistência mais próxima à mãe dela? Pois é, ela não levou a mãe antes para os Estados Unidos justamente porque os cunhados estavam chegando e não ia caber na casa dela aquele monte de gente. Quero dizer, a história já começou meio errada, porque essa visita já foi contra a vontade da Márcia. Bom, aí a Márcia pagou todas as parcelas da passagem, deu tudo certo com a viagem da mãe dela para os Estados Unidos. Mas as coisas não pararam por aí. Os dois casais têm um encontro de famílias. Eu falo encontro de famílias, eu vou explicar o que eu quero dizer. É que assim, o Cosme, ele é irmão da Sônia, certo? E a Márcia é prima do Abrão. Então foram assim, dois irmãos que casaram com dois primos. Deu para entender ali o encontro de família que eu falei? O encontro genético? Pois é. Aí a Márcia disse que a Sônia fez a caveira dela para todo mundo da família lá no Brasil, a ponto de ninguém mais falar com ela. Não é aquela coisa de virar a cara, não. É mais no sentido de não dar papo, não procurar mais a Márcia. E quando ela procura a pessoa, essa pessoa da família só responde, tá tudo bem. E pronto, não fala mais nada. Sabe aquela conversa desinteressada? Pois é, a Márcia só tem contato hoje com a mãe, porque o restante da família é só o basicão mesmo, e às vezes, nem isso. Foi aniversário de um dos meninos da Márcia esses dias aí para trás, e ninguém no Brasil mandou uma mensagem de parabéns. Ninguém. Moral da história.
Eu acho que essa história deixa um monte de coisas pra gente pensar. Para começar, é esse casal vir morar assim sem pagar quase nada das contas. Vai receber alguém em casa? Coloca no papel quanto que custa. Quanto custa o aluguel, quanto custa a conta de luz, a conta de água, a internet, a compra do mês. Mesmo que naquele começo vai haver ali uma ajuda financeira de quem está recebendo em casa, mas é bom a pessoa que está chegando estar ciente desses valores, dela saber quanto realmente ela deve, mesmo que não vá pagar. E saber também quanto que ela está consumindo. Porque assim, eu sei que é chato, mas é melhor ter tudo certinho para não ficar aquela coisa meio mal me disse, bem me disse, sabe? Ah, foi falado isso, foi falado aquilo, que acaba virando zum 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 e zum 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 pode terminar em treta. Vai parecer que a gente é mesquinho, mas evita dor de cabeça lá na frente. Já coloca no papel o aluguel é tanto, quanto que vai pagar, ou estipula um valor para as comidas também. Porque mesmo para quem mora nos Estados Unidos, essa conta fica cara. Outra coisa é o tip. O tip é polêmico. Na minha opinião, se a gente mora num país, tem que acompanhar a cultura daquele lugar. É para dar tip? Faz parte da cultura? Então, tem que dar. Eu até entendo que o Cosme ficou com vergonha de sair do restaurante sem pagar o tip inteiro, mas daí a brigar por causa disso também? Sei lá. E você, o que acha? Dá tip ou não dá o tip? Tem que pagar? É obrigado? E o valor? Tem que dar o que a conta pede, o que o restaurante pede? E aí? Ou faz igualzinho o Abrão? Coloca $5 na mesa, mesmo que seja bem menos, e vai embora. Me diga aí. Essa é a história da Márcia. Na semana que vem, a gente vai entrar num relacionamento abusivo entre uma brasileira e um pastor americano. A história é polêmica e muito, mas muito conturbada. Eu conto na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.